Olá, querido ouvinte, a paz do Senhor. Lá em Josué, capítulo 13, 14, versículo 6 até o 13, diz o seguinte: Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gigal, e Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou eu de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebrom em herança. Querido ouvinte, esse texto é um texto muito interessante, porque, primeiro, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou que Moisés escolhesse 12 espias para ir analisar a terra, porque o povo de Israel ia precisar lutar para garantir a terra que era de direito dada pelo Senhor a eles. E naquele momento em que Moisés mandou os 12 espias, e eles passaram um tempo lá olhando e observando a terra, quando chegou a hora daqueles espias darem o relatório, 10 espias falaram que não ia dar certo, que eles não iam conseguir, que era muito perigoso, que o povo da terra era mais forte. E naquele momento havia 2 jovens, Josué e Calebe, que disseram diferente, disseram que o Senhor estava com eles, que eles iam conseguir, falaram segundo o coração de Deus. E é uma história conhecida, e naquele momento o povo de Israel, por causa da incredulidade, porque aquelas 10 pessoas desmotivaram toda a população de Israel, e o povo ficou com medo, o povo ficou desesperado, e o povo murmurou contra o Senhor, dizendo: o Senhor nos trouxe para esse deserto para a gente morrer. E por causa daquilo que aqueles 2 homens falaram, o Senhor prometeu que daria, que eles seriam os únicos que entrariam na terra prometida. E esse texto que eu li aqui é o momento em que Calebe chega até Josué e fala: Você lembra daquilo que o Senhor prometeu? Você lembra que o Senhor falou conosco naquele dia em que aqueles 10 espias que estavam junto conosco disseram que não ia dar certo? Queridos, daquele povo todo, daquela geração toda, apenas Josué e Calebe sobreviveram porque eles creram no Senhor. E esse relato de Calebe é muito interessante e nos traz muitas coisas. Primeira coisa que Calebe fala é: você lembra do que o Senhor falou por meio de Moisés? Querido, quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas coisas você já recebeu? Quantas vezes você dobrou o seu joelho diante de Deus e fez pedidos ao Senhor e o Senhor respondeu? E muitas vezes nós lembramos, às vezes, só de pedir para o Senhor. A gente, como ser humano, tem o costume de olhar só o que está faltando. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito. Mas quantas vezes você se lembra das bênçãos e das coisas que o Senhor te prometeu? Muitas vezes, com o nosso coração, a gente esquece de ser grato ao Senhor. É muito fácil a gente pedir ao Senhor, mas poucos são aqueles que voltam para agradecer e para lembrar das coisas que o Senhor fez. Lembre nessa noite do que o Senhor já fez na tua vida. E sabe por que eu estou te dizendo para você lembrar do que o Senhor fez? Porque quando a gente lembra do que o Senhor fez, das respostas das nossas orações, do quando nós pedimos as coisas ao Senhor e quando nós lembramos que Ele respondeu, isso aumenta a nossa fé. E o que eu quero falar nessa noite é justamente sobre isso, sobre fé. Meu querido,
Algumas coisas interessantes. Quando Caleb começa a relatar, ele diz assim, olha, eu tinha 40 anos quando aquilo aconteceu. Hoje eu tenho 85 anos. Ou seja, 45 anos se passaram. Mais da metade da vida, Caleb passou esperando uma promessa que Deus tinha feito. Naquele momento, diante de todo o povo, ele testemunhou, eu creio que Deus irá nos dar a terra prometida. E porque ele creu, ele viu, os olhos dele contemplaram a terra prometida, meu irmão. Você não vai conseguir se agir pela razão. Muitas vezes você não vai conseguir se olhar pela lógica de como as coisas estão. Eu imagino aqueles 45 anos, metade da vida da pessoa, ele passou ali esperando a promessa. Eu imagino ali, ele vai, tem filhos, tem netos, e de repente começa a contar a história do dia em que Deus fez promessas a ele. E querido, nunca é tarde para se cumprir as promessas que Deus fez na sua vida. Talvez você está desanimado, talvez você está cansado, diferente de Caleb. Porque ao olhar aqui o que Caleb falou, ele fala assim, olha, eu hoje tenho 85 anos. Mas eu estou tão forte como naquele dia que eu fui espiar a terra. Eu estou tão forte como naquele dia em que eu disse que eu confiava no Senhor. E se você for parar para pensar, é algo incrível, porque a tendência é que quando a gente vai envelhecendo, a gente se sente mais cansado. Mas Caleb não. Caleb estava... Ele declara aqui que ele estava se sentindo até mais forte do que antes, com a mesma força, com o mesmo vigor. Sabe, meu querido, quando a gente sabe em quem a gente confia, como a gente sabe o Deus a quem nós servimos. Aquele homem viu Deus abrir o mar vermelho, aquele homem viu Israel, diversos milagres, testemunhou muitas coisas. Então eu imagino que o que manteve a força de Caleb naquele momento foi a fé firmada em Cristo. E eu acho bonito que ele ainda declara em algum momento, olha, eu estou pronto ainda para lutar. Imagine, um homem de 85 anos que estava esperando, mas ele estava esperando no Senhor, mas ele ainda teria que lutar pela posse que Deus tinha lhe dado. Ou seja, ele esperou 45 anos e ainda tinha lutado. Meu querido, às vezes a gente acha que as coisas são muito simples. Às vezes a gente acha que as coisas têm que cair do céu. Às vezes a gente não exercita a nossa fé. Às vezes a gente fala que confia em Deus, mas na hora que realmente a coisa aperta, a gente desanima, a gente fica triste, a gente murmura, a gente blasfema. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está limitado ao tempo. Talvez o Senhor te fez uma promessa quando você era criança. Talvez o Senhor te fez uma promessa e já tem muitos anos e você se questiona ou se pergunta, mas Deus, o Senhor me prometeu. Ei, querido, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que fez promessas na sua vida, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Querido, Caleb ainda teria que lutar por aquela terra. Ele lutou, ele conquistou, ele teve aquela terra dele como herança, porque ele perseverou. Mas o que eu acho mais interessante é que de toda uma geração, ele e Josué foram os únicos que conseguiram contemplar a terra prometida. Não deixe, meu querido, que a incredulidade roube de você a visão que você tem tido daquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe que o desânimo, a tristeza, a angústia, o medo, a desilusão, a desesperança, as respostas negativas. Imagine, eles passaram 45 anos no deserto. E a gente sabe que toda vez que a gente fala em deserto, está associada a prova, está associada a luta. Eram dias, eram noites, passaram-se semanas, passaram-se anos, rodearam, voltaram, pessoas morreram. Tantas coisas aconteceram nesse período aí descrito por Caleb, e ele continuou perseverando e confiando no Senhor. Você tem essa certeza, essa convicção de que o Senhor está contigo? Você tem essa certeza, essa convicção, essa perseverança de que Deus vai te dar a vitória que você precisa? Meu querido, uma palavra muito aqui interessante é perseverança. Porque muitas vezes Deus nos faz promessa, mas o tempo muitas vezes é a nossa maior prova.
Porque nós vivemos numa geração do imediatismo. Antigamente a comunicação era por meio de cartas, demorava meses, demorava tempo para você ter notícias. Hoje, se uma pessoa demora de nos responder no WhatsApp, a gente já fica incomodada, a gente já tenta, já pergunta, já retruca porque não respondeu. Porque nós estamos acostumados com o imediatismo. Mas nem sempre as coisas são da forma que nós queremos. Nem sempre as coisas são da forma que nós pensamos ou imaginamos. Mas as coisas são da forma de Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus. E quando é da forma, da maneira, do jeito que Deus quer, é perfeito, é agradável. Porque a vontade do Senhor, assim diz a palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Oh, meu querido. Eu acho muito lindo e até me emociono, como ele disse assim, estou ainda mais forte, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força para combater? Agora é a minha força. Ei, querido, se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo abatido, lembra das promessas que o Senhor te fez. Lembra de quantas vezes você chorou no seu quarto, orou, pediu e o Senhor te respondeu. E isso vai renovar a tua força. E isso vai renovar a tua fé naquele que te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. Eu fico imaginando quantas provas aqueles dois homens passaram. Quantas provas, quantos testes de fé, quantos momentos poderia até parecer de que a vitória não chegaria, de que estava demorando, de que as coisas não seriam da forma como eles estavam imaginando. E aí, meu querido, Josué capítulo 21, versículo 45, diz um versículo, Tião, Gão, Cleito, que estão aqui, que eu guardei no meu coração. Quando eu li essa palavra uma vez, falou fortemente ao meu coração. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então por que você está desanimado? Então por que você está abatido? Então por que dentro do seu coração a dúvida e a incredulidade tem sido maior do que a tua fé no Senhor? Hebreus 11:1 vai dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. O que você está esperando em Deus? Qual foi a causa que você pediu a Deus? Quais são os planos e sonhos que o Senhor te permitiu sonhar e que você ainda não alcançou? Ainda há esperança. Só que o tempo não é o seu. Não é da forma que você imagina. É da forma que o Senhor imaginou para você. É da forma que o Senhor planejou para você. Enquanto você passa por esse deserto, por esse tempo de espera, faça algo que Caleb, Moisés e Josué, eu tenho certeza que faziam. Estreitavam seu relacionamento com Deus. Porque eu acho bonito que Caleb fala assim, olha, o meu Deus. E ele relata também a fala de Moisés e Moisés fala, o meu Deus. Ei, Deus não é um Deus que está distante de você. Ele está perto. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o meu amigo, Ele é o seu amigo. Você pode estar passando pelo deserto. Você pode estar passando pela prova mais difícil da sua vida. Mas quem tem um amigo como Deus, como Moisés tinha, quem tem um Deus maravilhoso, que sabe o poder de Deus, Deus que faz estéril dar à luz, que abre mar vermelho, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que pega aquele que muitas vezes a sociedade dizia que não tinha mais jeito e transforma em um cidadão de bem, que faz milagres, que faz maravilhas. O Deus que te permitiu acordar hoje, que é um milagre lindo da vida. Quantas pessoas queriam hoje poder abrir os seus olhos, acordar, ver a luz do dia, a luz do sol, o pôr do sol, mas não tiveram essa oportunidade. Quantos ali no deserto, naquele momento, desejaram ver a terra prometida, mas aí lembraram, mas nós não cremos no que o Senhor falou. Nós murmuramos, nós reclamamos. Outro que também não confiou e passou por uma prova foi o pai de João Batista.
Que no momento em que o anjo falou, ele não creu. E porque ele não creu, ele ficou mudo até que a criança nascesse. Ei, não deixe que a incredulidade roube a tua alegria. Não deixe que a incredulidade te impeça de ver a terra prometida. Não olhe apenas para essa situação no contexto que ela está agora, mas confie que existe um futuro. Porque os pensamentos do Senhor, lá em Jeremias vai dizer, os pensamentos do Senhor não são os meus e os teus pensamentos. Os pensamentos que o Senhor tem para nós é de paz, de alegria e de felicidade. Só que às vezes, meu irmão, antes que esses pensamentos do Senhor se cumpram, existe um processo, existe um deserto. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Assim como ninguém chega à terra prometida se não estreitar o seu relacionamento com Deus. Ninguém chega à terra prometida se não sabe quem é Deus. E por quê, irmã? Porque, meu querido, se a gente não sabe quem é Deus, se a gente não estreita nosso relacionamento em Deus, se a gente não coloca a nossa esperança em Deus, o mundo vai tentar nos desanimar, as situações vão tentar nos parar, as dificuldades e lutas vão tentar roubar a nossa paz e a nossa alegria, e aí a gente morre no deserto. Mas o Senhor, nessa noite, Ele não quer que você morra no deserto. Assim como Caleb, naquele momento entrou naquela terra prometida. Sabe, gente, eu me emociono quando eu imagino aqueles dois homens entrando na terra prometida. E lembrando de tantas pessoas que morreram naquele deserto e eles dois entrando na terra prometida. Eu fico imaginando o olhar deles olhando para tudo aquilo ali e vendo a promessa do Senhor se cumprir. E sabe o que eu fico imaginando? Que eles devem ter pensado no seu coração: valeu a pena confiar, valeu a pena esperar. Quantas pessoas não acreditaram que eu e você, Josué e Caleb, iríamos entrar na terra prometida? Quantas pessoas duvidaram? Olha, meu querido, cuidado com as pessoas que vocês estão andando. Porque muitas vezes são pessoas que o inimigo tem usado para te desmotivar. Ah, mas isso é difícil, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Muitas vezes, meu querido, tem pessoas que têm um pessimismo tão grande, que tem algo que não é de Deus. E aí vem com aquelas palavras para tentar desanimar os sonhos que Deus tem para nós. Só que eu te digo uma coisa, não é o sonho que Deus tem para eles, é o sonho que Deus tem para você, é o sonho que Deus tem para mim. E se você confia em Deus, você sabe que Deus não é homem para que minta. E quando a gente confia em Deus, a gente consegue perseverar até o fim. Então, meu querido, se eu pudesse te dizer uma coisa: primeiro, persevere até o fim. Segundo, quem te prometeu é fiel para cumprir. Então, descanse no Senhor. Você pode estar no deserto, mas você não está sozinho no deserto. Querido, a Bíblia vai falar, para finalizar, que enquanto aquele povo estava ali no deserto, havia uma coluna de fogo para esquentar nas noites frias do deserto, que quem conhece de geografia ou da estrutura sabe que no deserto, de noite há um frio de 0 graus e durante o dia um calor de 50 graus. Então, havia a nuvem que fazia sombra para aquele povo poder caminhar durante o dia e a coluna de fogo à noite. Você pode estar no deserto, mas o Senhor está cuidando de você no deserto. Então, persevere até o fim. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração no momento que eu estava meditando nessa palavra. Meu querido, medite mais um pouco quando terminar esse programa. Vá para o teu quarto, fale com o Senhor, renove as suas forças. Entregue a Ele as suas ansiedades e preocupações. Porque se Ele te prometeu, vai acontecer, Deus vai cumprir, o Senhor fará. E você vai testemunhar. Também não esqueça de testemunhar quando o Senhor fazer. Porque outras pessoas precisam ser animadas pelo seu testemunho. Aqueles 2 homens testemunharam. Mas infelizmente 10 desanimaram toda a população. Mas seja a boca de Deus para as pessoas. Testemunhe do que Deus fez e do quão bom Deus é na sua vida. E outras pessoas vão poder alcançar a terra prometida.